Bom, vou contar então um pouquinho da nossa história, e ela já está aí completando 4 anos, tem mais de 4 anos e meio, né? A gente começou o laboratório em fevereiro de 2015. E eu vou tentar dividir a apresentação em 2 tempos, 2 ciclos. Nós tivemos uma missão muito clara, um objetivo muito claro nos 4 primeiros anos do laboratório, e essa missão mudou esse ano. Então, primeiro eu vou falar um pouco do que foi feito nos 4 primeiros anos, e aí depois eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo. O que acontece? Então, vamos lá. Como é que o laboratório surgiu? Uma questão que difere realmente os laboratórios é a origem. Às vezes são iniciativas de pessoas que estão na base da pirâmide, que observam que existe um movimento de inovação ou que estão incomodados com alguma coisa e aí decidem criar um movimento para buscar abordagens inovadoras e melhorar a entrega do órgão. E, às vezes, o laboratório surge porque um dirigente, a alta administração, define assim. Existem, na minha opinião, vantagens e desvantagens nas duas abordagens. No nosso caso, foi uma iniciativa do presidente do tribunal na época, em 2015. Então, em 2015, o presidente do tribunal era o ministro Haroldo Cedrais, que é um dos ministros da casa, e a palavra da gestão dele, né, o presidente do tribunal muda a cada 2 anos, e a palavra dele, olá, seja bem-vinda, tudo bom? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, por favor. Tá bom. Eu comecei agora, esse é o segundo slide, tá? Então, eu estava comentando que, no nosso caso, o laboratório surgiu por uma visão do presidente, na época. A palavra da gestão do presidente, na época, o ministro Haroldo Cedrais, era inovação. Então, ele veio com um objetivo de buscar soluções inovadoras para o tribunal, para melhorar a entrega do tribunal por meio dessas soluções inovadoras. E aí, então, no nosso plano de diretrizes, na edição de 2015, existia uma ação prevista que era implementar o Centro de Pesquisa e Inovação. Então, naquele momento, foi criado dentro da escola do tribunal. Nós estamos hoje aqui, né, no Instituto César Herdeiro Correia. O Instituto César Herdeiro Correia é uma unidade do tribunal, é uma secretaria do tribunal. E dentro da escola, então, do Instituto, foi criada uma diretoria chamada Centro de Pesquisa e Inovação, que é a diretoria, então, que cuida do laboratório de inovação, que a gente batizou, né, que tem o nome de Colab. Então, no nosso caso, sim, surgiu por uma iniciativa da alta administração. Lá na frente eu vou falar um pouquinho das barreiras, das dificuldades que a gente enfrentou nesse momento, e aí uma dificuldade exatamente tem a ver com isso. Patrocínio, não patrocínio, o que a gente vê como vantagens e desvantagens dessa abordagem. Mas, por enquanto, eu vou começar aqui, então, agora contar essa historinha. E aí eu vou falar para vocês, então, como nós inovávamos. Porque, como eu disse, agora, no início do ano, a gente mudou. A gente, usando um termo que é muito usado pelas startups, nós pivotamos, mudou a missão do laboratório. Mas vou falar como tudo começou. Aqui a gente usa essa abordagem aqui de explicar o que a gente faz, por que a gente faz, é a abordagem do Golden Circle. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar na internet muita coisa a respeito, que traz a visão do que uma empresa, um time faz em 3 dimensões. A primeira dimensão e a mais importante dela é por que o time foi criado, por que foi criado o Colab. E aí a gente foi criado para espalhar a inovação no TCU em benefício da sociedade. E o no TCU está destacado porque foi exatamente essa parte que mudou no ano corrente. Mas aí eu vou deixar no suspense. Então, o nosso objetivo era espalhar a inovação. E essa palavra espalhar a inovação, ela tem um significado muito forte. Porque o laboratório, ele pode ser, sim, um laboratório que gera soluções inovadoras, ou ele pode ser um laboratório que estimula que as outras equipes, os outros times do órgão,
gerem soluções inovadoras. Então, no nosso caso, o nosso objetivo não era centralizar a inovação. O nosso objetivo era espalhar a inovação. Tá? Eu vou dar o microfone só porque aí a gente está sendo gravado, só para eu poder depois compartilhar com órgãos que não são de Brasília. Desculpa perguntar, mas só para a gente entender um pouco, para partir do mesmo ponto, vocês definiram, então, qual seria o tipo de inovação antes de começar o projeto? Não. Não? Porque a gente está nessa discussão também. Tá. Como é que a gente vai qualificar isso? Ok. Eu vou contar, então, vou contar com mais detalhe como tudo começou. Eu recebi essa encomenda, né? Criar o Laboratório de Inovação do Tribunal. Confesso a você que, quando eu recebi essa encomenda, que foi lá em janeiro de 2015, eu nem sabia o que era um laboratório de inovação. Imagine, ainda é um tema novo. Agora, imagine em 2015. E eu comentei com eles, antes de você chegar, que eu acho que eu usei aparelho nos dentes por 2 anos. Em 2017, 18, eu usei aparelhos. 16 e 17, porque eu acho que eu fiquei tão tensa com esse desafio que eu não sabia para onde ir, que eu tinha bruxismo. Mas, enfim, é só uma brincadeira. Mas, assim, de fato, quando a gente recebeu essa missão, era uma coisa muito etérea. E teve um momento que a gente tomou esse rumo. E quando a gente realmente criou o laboratório, eu até acho que as expectativas do presidente tinham mais relação com uma equipe que provia tecnologia inovadora. Mas isso não faz sentido no TCU. Por que não faz sentido? Nós temos uma secretaria de tecnologia que tem pessoas incríveis, maravilhosas, super competentes, que produzem inovação desde sempre. Eu acho até que o TCU é um órgão que já antes de qualquer iniciativa estruturada sobre estímulo à inovação, já tinha um reconhecimento da sociedade, da administração pública como um órgão inovador. Então, não fazia sentido criar uma unidade para prover outras soluções tecnológicas. Nós também temos uma secretaria que aí já fica conectada com as equipes de controle externo, né, as equipes de auditoria, que está focada, por exemplo, em gerar produtos que usam dados. Então, uma equipe de cientistas de dados nessa secretaria. Então, também, assim, não era a nossa... Não fazia sentido a gente ser mais um nesse aspecto. Mas eu quero uma gotinha. Foi complicado a gente entender isso, foi complicado a casa entender isso. Havia muita confusão, até porque eu era da Secretaria de Tecnologia antes de vir para a escola. Então, acho que também teve um momento aí de eu me desapegar um pouco de ser a fornecedora de soluções tecnológicas. Mas esse momento, eu acho que a gente demorou para a gente chegar nesse desenho aqui uns 6 meses, para a gente ter certeza do que a gente ia fazer. Claro que, nesse meio tempo, alguns experimentos foram feitos. Mas teve um momento de virada que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, o que acontece? O porquê existimos, então? Era esse o objetivo, de espalhar a inovação dentro do TCU em benefício da sociedade. Então, é uma equipe que trabalhava para que o servidor do tribunal fosse cada vez mais inovador. E como? Quais são os princípios que a gente acredita, em que a gente acredita para estimular a inovação? A gente acredita em que é possível estimular a criatividade, ou seja, não existe uma separação assim, pessoas criativas e pessoas não criativas. Criatividade é um estado, não é uma característica. Então, você consegue, por meio de algumas ações, estimular que uma pessoa seja mais criativa. A gente acredita que é fomentando a colaboração que a gente constrói melhores soluções. Então, construir soluções a 4 mãos é melhor do que construir sozinhos. A gente acredita que o Tribunal de Contas da União precisa buscar parceiros, ele não pode ser autorreferenciado, ele não consegue resolver todos os dilemas que ele mesmo tem sozinho. A gente acredita que temos que gerir conhecimento, é preciso organizar isso, disseminar o conhecimento organizado. E também, eu acho que aí o mais importante de todos é, para você gerar uma solução inovadora, você precisa pensar nas pessoas que vão construir e, principalmente, nas pessoas que vão usar a solução. Então, foco nas pessoas.
Claro. Deixa eu passar. Não fique, senão eu estou com vergonha, queria dizer. Não, a pergunta que eu faço é o seguinte: se esse estímulo à criatividade, as soluções, que tipo de problema vocês lidam? Digamos assim, são problemas, são demandas que o órgão possui e você vai usar essa inovação para solucionar essas demandas usuais que o órgão possui, ou, digamos assim, ideias que algumas pessoas têm do nada e você vai estimular essas ideias. Qual que seria o foco do tipo de problema que vocês buscam solucionar? A nossa estratégia sempre foi de encontrar os grandes desafios do TCU e ajudar a resolver esses grandes desafios. Por que isso? Então, vocês estão focando nos problemas do próprio órgão, então, né? Nesse primeiro ciclo, sim. Até 2018, sim. Então, as pessoas nos procuravam, normalmente a pessoa que nos procurava, eu falo que as pessoas se dividem entre as pessoas que procuram a inovação, elas se dividem em dois tipos. Aquelas que amam a inovação, que estão agoniadas, que gostam de fazer coisa diferente e tal, ou aquelas que estão com uma dor grande, algum desafio no colo que não conseguem resolver, já tentaram alguns caminhos e falam, não consigo desse jeito, então eu vou pedir ajuda para alguém. São diferentes. Uma coisa é a pessoa que já está aberta a inovar, a outra coisa é a pessoa que está querendo inovar porque está doendo, tem alguma ferida, entendeu? E esses dois tipos chegavam para o laboratório. Mas existem algumas iniciativas nossas que a demanda não é tão clara, mas é uma coisa que a gente olha, observa e verifica que tem alguma tecnologia ou alguma abordagem de método, de ferramenta que pode ajudar. Tá? Então, na maior parte das vezes, o que a gente trabalha tem a ver com demandas claras da casa. E aí, os produtos, então, que durante esses 4 anos a gente entregou, eles tinham relação com aquela classificação ali, que é estímulo à pesquisa. E aí, quando eu estou falando pesquisa aqui, é pesquisa research, né? De identificar trabalhos na academia, nas universidades, e que podem ser aproveitados aqui dentro. Ações de comunicação. Então, isso que eu estou fazendo aqui, de alguma maneira, é uma ação de comunicar a importância da inovação. Nesse caso, não para dentro do TCU, estou comunicando para outros órgãos. Mas, então, a gente sempre buscou momentos, eventos, palestras, divulgações, publicações no nosso jornalzinho interno para comunicar a inovação. Outro produto muito importante de uma equipe que acaba sendo que recebe muitas demandas, acaba a gente cruzando as pessoas, porque é um órgão de 2.500 pessoas aproximadamente. Nem todo mundo sabe o que o colega está fazendo. Então, aconteceu muito isso, de chegar um projeto aqui e a gente observar, olha, tem alguém que está ali na outra unidade que também tem relação, o desafio dele também tem relação com o seu. Então, vamos juntar? Capacitação, esse é meio óbvio, né? Nós estamos dentro da escola, então nós tivemos nesses 4 anos programas de capacitação focado em inovação. Também lançamos alguns desafios naqueles moldes de edital de concurso para poder provocar o surgimento de ideias para a solução de problemas. E, por fim, o design, que é o nosso carro-chefe em relação à mudança de comportamento. Então, o que a gente estimula o servidor a usar tem relação com o design thinking, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nossa principal inspiração foi o Nesta, é o laboratório inglês. Eles iniciaram a vida, né, como um departamento do governo inglês. Depois eles saíram do governo, né, eles são um spin-off de uma unidade do governo. E essa unidade, esse é um laboratório que eu acho que ele tem, talvez até por isso a gente se inspirou neles, né? Mas assim, tem uma missão talvez um pouco parecida com a nossa, que não é de gerar soluções inovadoras, mas de estimular a inovação na Inglaterra, né? No governo. E aí, em 2015, a gente teve a oportunidade de participar de um evento chamado LabWorks, que aconteceu em Londres,
foi organizado pela Nesta, em parceria com outros laboratórios de governo na época. Tinha mais 4 laboratórios promovendo esse encontro. E aí a gente submeteu nosso case, né? A gente tinha 4 meses para poder participar. Eles abriram uma chamada, assim, olha, se você tiver um caso de um laboratório de inovação, mande para a gente e a gente vai patrocinar a vinda de alguns. Aí a gente submeteu e a gente foi escolhido. Então, o evento era maior, tinha, acho que, sei lá, umas 500 pessoas participando, mas depois esses laboratórios selecionados tiveram um momento de mentoria, de coaching. E aí foram 16 laboratórios do mundo inteiro participando disso. E a gente eu estava lá e conheci gente da Indonésia, conheci da Geórgia. Foi uma experiência muito incrível por essa pluralidade. Cada pessoa que foi tinha um objetivo diferente. E a gente foi escolhido para estar lá porque nós éramos o primeiro laboratório de inovação num órgão de controle. Eles não tinham notícia, a gente também não tinha notícia de outro. Então, isso chamou a atenção, porque não se espera que um órgão que tem pessoas que, né, espera-se que sejam mais dentro da caixa, digamos assim, auditores, não se espera que tenha uma unidade focada em inovação. Então, isso chamou a atenção, aí foi o nosso lançamento, né, foi talvez quando a gente passou a existir assim no radar de laboratórios de inovação. Eles têm um mapa, esse mapa aqui é da época, né? Mas hoje ele está muito mais populado, que mostrava a existência dos laboratórios de inovação no mundo. Claro, eu estou dizendo sempre sobre laboratórios de inovação conectados ao governo. E aí eles colocaram a gente lá no mapa. Então, foi uma experiência muito incrível. E foi a partir desse momento, dessa troca grande que a gente fez, que a gente conseguiu, de fato, nos encontrar. É claro que não era em agosto de 2015, a gente não tinha toda essa clareza, em especial em relação aos produtos. Mas em relação ao que era a nossa inspiração, a nossa razão de existir, por que fazia sentido existir o time no tribunal, foi depois dessa ida que a gente conseguiu, de fato, mudar. Claro que não só o Laboratório Nesta foi inspiração, mas alguns outros que também já existiam na época, o próprio Mind Lab, a gente conheceu lá o Laboratório de Gobierno de Chile, que estava também participando do evento. Eles tinham começado muito parecido com a gente. E aí, no ano passado, eu tive a oportunidade de visitá-los lá no Chile. E aí, quando eles fazem a apresentação, parece demais com o que a gente fala, porque eu acho que a gente bebeu na mesma fonte. Depois veio o laboratório da ENAP, né, o Genova, que aí já foi em 2016. Na época, tinha outro time do Brasil participando lá em Londres, que era o pessoal do Ministério do Planejamento na época, que agora é a unidade do Ministério da Economia, que trata de governo digital. Então, eles também estavam lá. Então, foi uma experiência muito incrível. E eu acho que as unidades de inovação elas têm que perpetuar essa troca. Então, eu me sinto muito grata aos laboratórios que eu fui lá beber na fonte, e a gente faz muita questão de compartilhar por meio de eventos como esse, justamente porque eu acho que isso vai fortalecendo cada um, né? Assim, quando um novo time surge com essa missão, acaba fortalecendo a nossa existência aqui, porque justifica, mostra que funcionou, mostra que faz sentido. Então, essa é uma questão importante. Agora, o que, de fato, talvez tenha sido o responsável por nos dar esse clique de qual era a atuação que a gente podia melhor, né, adaptar aqui no tribunal, foi essa imagem. Na verdade, essa aqui já é uma adaptação da imagem, mas lá no Nesta, na parede de onde estava acontecendo a sessão de coaching, tinha uma imagem parecida com essa, que mostrava uma classificação dos laboratórios de inovação de acordo com o tipo de abordagem, ferramenta, tecnologia que ele usa. E aí eu vou tentar explicar. Existem laboratórios, por exemplo, espaços de tecnologia.
laboratórios, times que são criados para prover soluções tecnológicas, prover novas tecnologias. Então, esse aqui eu acho que talvez seja o mais... Quando a gente pensa em laboratório de inovação, talvez venha muito rapidamente na nossa cabeça. É um time que está entregando coisas sobre blockchain, sobre internet das coisas, sobre análise de dados, inteligência artificial. Então, é um time que está sugerindo novas soluções tecnológicas. Ok. Tem um outro tipo de time inovador, de laboratório de inovação, que tem a ver com o Intelligence Space, que é o espaço para gerar inteligência, que é, com base em dados, você gerar insights, visões, entregar para a instituição rumos, visões do que ela pode tomar com base em dados. E aí tem muito a ver com os times de cientistas de dados, os times que estão conectados com o uso de bases de dados públicas. Então, também é um tipo de laboratório de inovação. Eu estou simplificando, tá, gente? Claro que é muito mais amplo do que isso, mas o ser humano, às vezes, precisa de fazer uma categorização para compreender melhor o universo, né? Existem outros times, outros laboratórios que têm a ver com esse Creation Space, que são laboratórios que estão concebendo soluções inovadoras, independentes de ser tecnológica ou de dados ou não. Normalmente, aqui se encaixam os laboratórios que definem as políticas públicas, os serviços públicos. E eu até acho que, se hoje a gente fizer eu acho, né? Se a gente observar no mundo inteiro, a maioria dos laboratórios, eu acho que eles estão nesse espaço de criação, que desenha política voltada para o cidadão, ou desenha serviço público e com abordagens inovadoras. E, por último, tem os espaços de talento, que são espaços, que são laboratórios que estimulam o quê? Que os servidores, os colaboradores, às vezes até o cidadão, criem capacidade para fazer a inovação acontecer. Tá? O nosso laboratório, nesses 4 primeiros anos, ele sempre esteve inserido ali, entre o espaço de criação e o espaço de talento, mas mais conectado com o espaço de talento, que é essa coisa de você empoderar o servidor do tribunal a inovar, não exatamente criar a solução em si. Mas uma das estratégias que a gente usa, ou sempre usou, para empoderar o servidor do tribunal a inovar, às vezes era integrando um time dentro do tribunal e criando a solução juntos. Mas o objetivo sempre foi assim, vou fazer isso com você dessa vez, mas a próxima vez que você precisar, você faz sozinho, ok? Às vezes funcionava, às vezes não. Tem time que continua nos pedindo, né? Tem uma secretaria agora que veio pedir, eu falei assim, gente, a gente já capacitou, a gente já fez auditoria com vocês, já desenhou planejamento, não é possível. Ah, não, mas é tão bom quando vocês participam. Aí a gente tenta dar mais mentoria, em vez de fazer juntos, a gente fala assim, planeja aí como é que você vai fazer. Aí a gente faz um acompanhamento desse planejamento e dá dicas, olha, vai por esse caminho, não vai. Mas sempre foi muito mais com o objetivo de empoderar mesmo os outros times do tribunal. Mas aí, falando assim, parece tudo simples, né? Você pensa, não, então, cria o time e vamos inovar. Mas não é assim, porque aí tem uma frase ótima que eu adoro, que inovação é igual ao paraíso. Todo mundo quer ir para lá, mas não agora. Né? Ninguém quer morrer, e todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. E isso, de fato, é uma questão do ser humano. Sair do jeito que a gente sempre fez, né? Estimular que a pessoa adote novas abordagens ou novas tecnologias, não é uma coisa trivial, porque existe conforto no fazer igual. É claro que tem pessoas mais agoniadas, e aí que sentem conforto na mudança. Até acho que eu tenho um pouco mais a ver com essa pessoa agoniada do que com os outros, mas a maioria eu acho que não, que tem um conforto de fazer as coisas do mesmo jeito, né? Então, como é que a gente se organizou para poder vencer esse desafio de estímulo à inovação? No fim das contas, o que é inovar para a gente?
inovar para a gente é resolver problemas complexos. Não é inventar, ficar fazendo invencionismo, buscando coisas para a gente divertir. Não. Existe um problema complexo. Eu não tenho um caminho óbvio para encontrar a solução, então nós precisamos inovar. É bem simples, é bem conectado com solução e resultado. Não tem conexão com eu quero assim, eu quero assado. E aí a gente acredita que, para a gente chegar do outro lado, para a gente, de fato, estimular a solução dos problemas complexos, a gente precisa incentivar duas coisas. A gente precisa incentivar que as pessoas busquem novas tecnologias. A gente vive na era digital, a tecnologia está aqui a serviço do mundo, então o governo também precisa tomar posse dessa possibilidade. Mas a gente também acredita que não adianta só você trazer novas tecnologias e as soluções serem pensadas com o mesmo modelo mental de antes. Então, aí a gente tem ações, projetos, estímulos à mudança de mindset do servidor. Então, duas abordagens. São distintas, se conversam, claro, mas são distintas. E aí eu vou falar primeiro sobre a tecnologia. O primeiro momento, lá em 2015, eu acho ainda, essa imagem eu acho que é de 2015, foi pensar que tecnologia o Tribunal de Contas da União, que nova tecnologia o Tribunal de Contas podia aproveitar naquele momento. E aí, falando um pouco da forma como a gente trabalha, imagine o que é uma auditoria, né? Uma auditoria, ela é basicamente entender, quando a gente está num momento de auditoria, basicamente é chegar num órgão e entender como ele funciona. E isso, da maneira como sempre foi feito, muito baseado em documentos, em dados, em observar o comportamento do órgão por meio dos dados que ele gera. Só que ainda já melhorou muito, mas em 2015 era muito incipiente o uso das bases de dados da administração pública, em especial. E a gente, por meio de uma auditoria, a gente pode requisitar, inclusive, bases de dados que não são públicas. Então, a gente tem uma capacidade de auditoria, quando a gente foca nas bases de dados da administração pública, muito diferente do que se a gente não usar. Não é nenhuma questão de fazer mais com menos. É uma questão de, por meio dos dados, descobrir o que eu tenho que fazer e qual é a melhor maneira de eu fazer aquilo. Porque não consigo auditar tudo, concordo? Não dá para eu observar tudo que a administração pública está fazendo. Então, a gente acredita que, quanto mais hábil na utilização de dados e bases de dados o servidor do tribunal for, mais eficácia, efetividade, eficiência nós vamos gerar. E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi justamente em lançar um programa de capacitação em análise de dados. Aqui tem uma imagem que mostra mais ou menos a trilha que a gente imaginou e a gente implementou, em alguma medida, ela. Depois a gente foi mudando um pouco ao longo, mas esse foi sempre foi um foco do laboratório, que era de capacitar o servidor do tribunal a usar dados. Uma especialização disso é o uso de geotecnologia. O que é? Nada mais é do que não só usar dados, mas usar dados geográficos. Então, usar geoprocessamento de imagens e georreferenciamento, que é saber onde as coisas estão localizadas, para fazer melhores trabalhos de auditoria. E aí nós tivemos um projeto com a UNB, depois tivemos um projeto com a UFMG, que é usar dados de imagens de satélite para auditar, inicialmente, obras de infraestrutura, depois também alguns projetos sobre auditorias ambientais, que também aproveitam bastante essa abordagem da geotecnologia. Então, já teve auditoria nossa, essas fotos são da ferrovia Transnordestina, que é uma ferrovia, se não me engano, de 1.500 quilômetros aproximadamente, que cruza o norte do país e que, se a gente não usa essa abordagem, como é que a gente audita uma obra dessa? A gente escolhe uma amostra, envia uma equipe de auditores no lugar
e faz a auditoria naquela amostra. Com o uso de imagem de satélite, que é isso aqui que vocês estão vendo, você ganha outra capacidade, outra possibilidade. Você consegue ver o material que foi utilizado, você consegue ver se o traçado projetado é o traçado executado, você consegue ver o avanço da obra ou o atraso da obra, você consegue ver tudo. Aí a gente vai e pensa agora, e se for drone? Aí você consegue ver a qualidade do material. Né? Então, é uma abordagem que a gente iniciou esse processo lá em 2016, mas ainda tem muito caminho a desvendar. Mas é uma coisa que dá ao tribunal uma outra possibilidade sobre o mundo de infraestrutura. Essa aqui é a imagem de satélite, né? E aqui já é o pessoal fazendo um sobrevoo numa obra usando drone. Até fazendo um parêntese, né? Na Auditoria Geral da Argentina, né? Lá o nome não é Tribunal de Contas, é Auditoria Geral. Eles têm uma equipe dentro do órgão de pilotos de drones. Então, é uma equipe que, quando tem uma equipe qualquer fazendo uma auditoria e precisa de uma imagem, precisa verificar em loco o que está acontecendo, submete a eles, eles levam os drones, filmam e devolvem. A gente está numa troca com eles, intensificou a troca com eles justamente para aprender como é que eles estão fazendo o uso de drones. Aí, qual é o papel do laboratório nisso? Estabelecer o contato, identificar pesquisador, identificar a universidade, identificar outro time lá fora, estabelecer essas conexões. É a gente que faz? Não, não é. A gente desenha com base nisso. A gente acaba virando... A gente tem experts no time que conhecem profundamente, mas sempre com o foco de como isso pode se tornar o novo normal. Entendeu? E não com o foco assim, agora manda para a gente que a gente vai resolver. Não, entendeu? Bom, tecnologia. Basicamente, o mais importante para a gente no tribunal hoje é uso de dados, uso de grandes bases de dados e uso de geotecnologia. Aí vocês podem perguntar assim, mas e blockchain? Pode ser. Tem até discussões a respeito disso, a gente está participando um pouco delas, mas a gente observa, né, que os prioritários para disseminar hoje são esses. Tem algumas coisas iniciando, mas o laboratório em si não tem participado muito dessa abordagem, não. Pode até ser que a gente já fez alguns encontros para discutir o assunto, mas ainda não aprofundamos muito. Bom, é importante mudar tecnologia, mas também é importante mudar o mindset. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre essa outra vertente, que é justamente de como a gente muda o mindset das pessoas, dos servidores, para produzir soluções inovadoras. E aí vem essa frase do Einstein, eu já acho batida, mas é difícil achar uma que represente melhor o desafio que a gente enfrenta, que é: ninguém tem dúvida de que o país, em especial o Estado, né, o governo, tem muito problema para resolver. E a gente vai ter, dificilmente a gente vai conseguir novas soluções, são problemas de muitos anos, que várias soluções já foram tentadas, se a gente não mudar o nosso modelo mental para buscar essas novas soluções. Então, na essência, é isso que a gente acredita. Para resolver problemas complexos, a gente tem que mudar o modelo mental. E o que é para a gente inovação, que está aqui no meio? O que é que separa uma solução de inovadora ou não? Uma solução inovadora, a primeira coisa é que, para a gente, inovação tem a ver com solução. Não basta ser uma coisa diferente e legal. Se ninguém usar, não serve para nada. Então, a primeira característica de uma solução inovadora para a gente é que ela é desejável. Então, assim, existe um grupo de pessoas que, de fato, vê uso naquela solução e gosta de usá-la. Ok? Outra coisa, ela é tecnicamente possível. Ou seja, existe uma tecnologia que, combinada, pode ser mais de uma, mas existe uma tecnologia disponível que, misturando ela ou focando nela, ela vai fazer essa solução ficar de pé. Esse é um ponto. E ela é economicamente viável, porque também não adianta a gente criar uma solução que a gente não consegue mantê-la funcionando.
Então, quando a gente tem uma solução que reúne esses 3 pilares, essas 3 dimensões, aí você encontrou uma inovação. Eu acho que esse slide, talvez ele até tivesse que ficar no início. Ele desmistifica um pouco o que é inovação. E aí eu não estou dizendo que é inovação para todo mundo, mas como a gente trata inovação no tribunal hoje. E aí, de vez em quando, né? De vez em quando não, de vez em sempre, pergunto, mas a gente pode inovar? O governo pode inovar? Claro, o governo é obrigado a encontrar essas soluções que são vantajosas e sustentáveis. Então, essa para mim, é o que muda a figura do que é inovar. Agora, é claro que nesse processo de inovar, tem sempre a questão do erro. E aí talvez exista talvez não, né? Existe um mito ao redor do erro. Mas aí a gente fala sobre isso um pouquinho lá mais na frente. O medo de errar. Mas aí eu vou falar na segunda parte. Bom, para a gente encontrar essa solução que tem essas 3 dimensões, a gente acredita na abordagem do Design Thinking. Design Thinking aqui, numa coisa lato sensu. Existem várias abordagens que bebem na fonte do design. E aí a gente usa essas abordagens, mas eu resumo que são abordagens batizadas de Design Thinking. E o que é o Design Thinking? Primeiro ponto, que não é um método. Design Thinking é uma abordagem, ele não é uma coisa que tem passos muito bem definidos e todo mundo faz igual. O essencial é adotar esses princípios. E quais são eles, né? Os princípios do design? O primeiro deles é o foco no ser humano. Então, a gente não vai conseguir construir soluções que sejam desejáveis se o nosso foco não for o ser humano. E quando a gente fala isso significa que a gente tem que ter foco. A gente está com uma missão de criar uma solução. A gente tem que entender profundamente o que o usuário dessa solução precisa e a gente tem que entender também profundamente o que a equipe que vai prover essa solução é capaz. Então, você tem que colocar isso de uma maneira equilibrada. Mas, principalmente, entender quais são as características, de fato, que separam, que transformam aquela solução que você está concebendo numa solução desejável por quem vai usar. Então, isso parece trivial, mas não é. Porque, quando a gente recebe uma missão de criar uma solução, por exemplo, vocês estão aí, me parece, com uma missão de criar um laboratório. A gente tem, normalmente, a impressão de que a gente sabe o que os outros precisam. E ouvir o que os outros precisam é muito difícil, porque dá trabalho, gasta tempo, nem sempre as pessoas querem ouvir, querem falar. Você concorre, né, com outras iniciativas, mas isso faz muita diferença. O outro princípio é construir soluções de uma maneira colaborativa. E isso é muito difícil, porque a gente tem um conjunto de crenças, princípios, backgrounds, experiências que, às vezes, quando a gente senta ao redor de uma mesma mesa e coloca pessoas diferentes para discutir, às vezes fica até contraproducente. Mas isso é necessário. Por quê? Por que é necessário? A gente está falando de encontrar solução para problemas complexos. Trocar um pneu é complexo? Não é. É um problema controlado já. A gente sabe os passos. Por exemplo, para mim, como é que eu troco um pneu? Ligando para a seguradora. Não tem segredo. Me separa de trocar um pneu, o meu celular. Não tiver o meu celular, eu vou ter que pedir para alguém na rua. Então, é simples. Agora, se eu tiver que eu mesma trocar o pneu, talvez para mim seja complexo, porque eu nunca fiz aquilo. E o que ajuda a resolver um problema complexo? A solução de um problema complexo, ela acontece quando você não ignora as dimensões que envolvem um problema. A gente tem mania de, dado um problema complexo, a gente tenta buscar uma visão simplificada dele, porque aí é fácil resolver. Isso, exatamente. Porque você
Se você está com um mindset só, por exemplo, de quem é de tecnologia, você só vai enxergar o problema da tecnologia. E aí você vai dar uma resolução que atende à dimensão tecnologia, mas não necessariamente atende às outras dimensões envolvidas. Então, quando a gente consegue colocar um problema para um time multidisciplinar, a chance de você conseguir resolver todas as questões envolvidas naquele problema é muito maior. Agora, é fácil? Não, não é. Mas aí, depois, o design traz ferramentas para te ajudar nisso. E, por último, o último princípio é a prototipação para eficiência dos gastos. E aí, talvez, é que chegue aquela questão do medo de errar. O que a gente prega no design focou no ser humano, teve uma ideia, construiu essa ideia de uma maneira colaborativa. Em vez de colocar isso em produção, em vez de colocar isso na praça, prototipa. Porque aqui você vai encontrar os erros que você cometeu ainda, mesmo fazendo todo esse processo colaborativo e de escuta. Aqui é um momento de você tirar todas as dúvidas que sobram. Então, isso, na verdade, reduz o risco quando a gente faz isso. E prototipar é prototipar com elementos baratos, é prototipar barato, rápido, para só, de fato, ter a sensação da solução antes de investir muito dinheiro nela. Então, esses são os princípios. Agora, como é fácil, né? Gente, então é o seguinte, agora vocês saem daqui, façam, por favor, tenham foco no ser humano, construam de maneira colaborativa e prototipem. Pronto, agora acabou. Não, aí vem um conjunto de ferramentas. Então, o design ele é esse conjunto de princípios e um conjunto de ferramentas para que você consiga adotar os princípios. Essas ferramentas estão organizadas em fases. Aí, vamos lá. Cada pétala aqui dessa flor é uma fase do design, mas a gente não pode ser purista. Ele não é uma metodologia. Metodologia é aquilo que a gente começa de um jeito, passa por todas as fases iguais e sai do lado para qualquer caso. Aqui eu estou falando de uma abordagem, mas para eu explicar de uma maneira didática, é importante ter uma representação mais metodológica. Então, o design começa com a fase de empatia, onde a gente ouve e entende o que, de fato, o usuário precisa e também compreende o contexto no qual o problema está inserido. Depois, a gente faz uma fase de redefinição do problema, porque, na verdade, todo projeto começa com um problema. Mas, às vezes, o problema já é a solução. Quantas vezes a gente já começou um projeto falando assim, construir um modelo disso, disso e disso, construir um sistema disso, disso e disso. Quando você está falando isso, você já está colocando qual é a solução. Então, a fase da redefinição é justamente, depois que eu entendi o contexto e as pessoas, eu venho aqui e reformulo. Pode ser que a encomenda não seja a coisa. O fazer o sistema é o óbvio, né? Todo mundo pede um sistema para chamar de seu. E esquece do que tem ao redor do sistema, que é, muitas vezes, infinitamente mais importante do que o próprio sistema. Então, esse fazer o sistema é clássico, né? Bom, depois que você redefiniu o seu desafio, aí vem para uma fase de ideação, onde você estimula a colaboração. E, nessa fase de gerar ideias, é gerar milhares de ideias, é muita ideia. Então, é, de fato, diferente do que o que a gente costuma fazer. E, depois de gerar ideias, você seleciona algumas para prototipar. Prototipar ainda é com materiais descartáveis, com o próprio time envolvido no projeto, ou, às vezes, com alguns poucos convidados. Prototipou, descartou algumas ideias por meio do protótipo, identificou algumas características que não tinha encontrado ainda, aí vem, implementa e testa. E aí, primeiro, você testa com um time pequeno de usuários e depois coloca para rodar de verdade, né? Então, isso faz muita diferença. Agora, para a gente atingir isso, tem um conjunto infinito de ferramentas. O que eu mostrei para vocês aqui é a capa do nosso kit de ferramentas que a gente desenvolveu para implementar o design. Hoje ele deve ter umas 60 ferramentas lá catalogadas. Mas a gente, inclusive, está criando uma plataforma, já que foi criada, agora vai ser lançada na Semana de Inovação, que é uma plataforma de cadastro de ferramentas. O TCU, a Unidade de Planejamento do Tribunal, criou essa ferramenta. É uma
Plataforma de cadastro de ferramentas. Ferramentas do design. Então, por exemplo, aqui está a foto de uma. Mapeamento de atores. Como é que você consegue ouvir o usuário? Como é que você consegue entender o que o usuário precisa? Tem uma série de maneiras de você fazer isso. E aí, essas ferramentas dão um roteiro como fazer, dependendo da sua necessidade. Ok? Aí eu vou falar aqui de alguns trabalhos desenvolvidos. Como é que a gente começou? Como é que foi a nossa estratégia? Primeira coisa que a gente teve como princípio foi: eu não vou obrigar ninguém a nada. Quem quiser trabalhar com o laboratório, trabalha com o laboratório. Quem não quer, não precisa trabalhar com o laboratório. Não tem obrigatoriedade. A segunda coisa foi: eu não vou começar pelo produto finalístico do tribunal, que são os processos de controle externo, as auditorias. Primeiro, eu vou emprestar as nossas abordagens inovadoras para os projetos internos. Então, vai redesenhar o portal do tribunal, empresta as ferramentas do design, a gente ajudou a equipe. Essa foto que está aqui foi um momento, lá em 2016, que a Corregedoria do Tribunal mapeou, né, depois de um ano em campo, quais eram as grandes questões do tribunal, os grandes problemas em aberto. E aí a gente ajudou a Corregedoria a organizar uma série de workshops para discutir e achar soluções para esses problemas. Foi talvez um dos projetos mais desafiadores para a gente, porque esses problemas eram problemas cabeludos, digamos assim, e que tinham muitas áreas do tribunal envolvidas e que, às vezes, tinha muita questão de crença, de valor, de diferença entre as áreas. Então, foi bem desafiador. E aqui, acho que todos os que estão nessa foto eram secretários do tribunal. Então, colocar todo mundo, né, para conversar, para discutir, tipo, qual é a questão da gestão da informação do tribunal? Ou como é que a gente trata a questão da divisão do orçamento? Eram grandes questões que foram bem desafiadoras. Um outro projeto que a gente ajudou foi como as equipes de auditoria priorizam e planejam as ações que elas vão tocar a cada 2 anos. O planejamento aqui é bianual. Então, a gente ajudou a equipe que estava incumbida desse método a desenhar o método de planejamento do tribunal. Então, esse também um produto que não era um produto finalístico ainda, né? Ainda era um produto de meio. Mas por que isso? Porque a gente falou assim, olha, a gente tem que experimentar internamente primeiro para ver se o que a gente está propondo faz sentido. E também para disseminar. Quando as pessoas observarem, usarem e acharem que vale a pena, aí a gente leva para a área fim. Aqui é um pouco desse método de planejamento que a gente ajudou a desenhar. E aí, então, a gente começou isso em 2015. Em 2017, foi o primeiro ano em que a gente ajudou uma equipe de auditoria a realizar a auditoria usando ferramentas do design. E aí, hoje, então, a gente já tem algumas equipes que usam várias dessas ferramentas para encontrar quais são as melhores recomendações e determinações de um projeto de auditoria, de um trabalho de auditoria. É um processo que ainda está em desenvolvimento, né, tem muito a caminhar ainda, mas a gente observa como que isso tem dado para as equipes que usam uma segurança maior do que propõe num acórdão, porque eles têm aumenta a capacidade de entender o órgão que eles estão auditando, aumenta a capacidade também de o órgão ajudar a encontrar os caminhos para melhorar. Então, é muita diferença. Falou do que propõe no acórdão, como assim? Não entendi essa Vamos lá. Porque como é que é um processo de auditoria, né? Decide fazer a auditoria numa determinada política, um determinado órgão, uma determinada área, e começa todo um processo de planejamento da auditoria,
a execução da auditoria em si, um momento onde valida com os órgãos envolvidos os achados que tiveram durante o momento da auditoria, e depois acontece o relatório de auditoria, que a equipe de auditores coloca um conjunto de recomendações e determinações, e isso depois vai para o relator, e depois do relator vai para o plenário. Então, a equipe de auditoria, então, o corpo técnico, ele, em especial, tem 3 momentos desse processo que o Design Thinking tem ajudado. Primeiro ponto é, como é que eu escolho, por exemplo, aqui as equipes de auditoria estão organizadas de acordo, mais ou menos, com a função de governo. Então, tem uma secretaria que cuida de educação. Como é que se não me engano, hoje são 50 auditores lá, decidem o que eles vão fazer em 2 anos, com o universo chamado educação? Então, é uma infinidade de desafios, né? O nosso país, infelizmente, tem muito desafio em todas as áreas. Então, um momento em que as ferramentas do design ajudam é justamente de provocar essa discussão de uma maneira colaborativa com várias entidades, órgãos, universidades, empresas do terceiro setor, organizações do terceiro setor, para discutir quais são os principais desafios relacionados a um determinado tema. Então, a gente já fez para óleo e gás, a gente já fez para previdência, a gente já fez para obras inacabadas, a gente senta, ainda não é no momento da auditoria em si, mas o momento onde a gente está planejando o que vai ser auditado, dado uma determinada tema. Então, nesse momento, a gente ajuda bastante. Um outro momento ok, ficou decidido que vai acontecer uma auditoria, por exemplo, uma delas, se não me engano, as fotos daqui, era uma auditoria sobre a política pública de mobilidade urbana. Como é que funciona? Os auditores, né, são designados, uma equipe de auditoria designada, e eles fazem um primeiro estudo sobre o órgão ou sobre a política e definem um planejamento. E aí é produzido um artefato chamado matriz de planejamento. Esse momento ele é crucial, porque é nesse momento que ele faz o recorte. Até onde eu vou, ele mais ou menos define o escopo da auditoria. E nesse momento, ele tem um momento onde, depois que ele define essa matriz do planejamento, ele valida com os órgãos envolvidos se faz sentido aquele planejamento. Aí a gente ajuda muito também a melhorar essa colaboração entre o TCU e os órgãos que vão participar, que serão auditados nessa auditoria. Ok, definiu a matriz de planejamento. Aí começa a fase de execução. Então, os auditores começam o seu trabalho de auditoria da maneira clássica, né? Assim que a gente imagina. Qual é o resultado desse momento de execução? O primeiro resultado, estou simplificando, mas o primeiro artefato, o artefato mais importante, é o que a gente chama de matriz de achados. Ou seja, eles têm uma lista dos achados que eles tiveram ao observar o órgão. E aí é um outro momento em que há uma interação forte com o órgão para verificar se aquilo que eles estão achando realmente faz sentido para a sociedade, para o órgão. E aí é outro momento importante da gente atuar para melhorar a colaboração entre o TCU e os órgãos. E é incrível como que, nesses momentos, aqui eu acho que essas fotos eram de uma oficina sobre essa discussão dos achados sobre a política de mobilidade urbana, e aí tinha, se não me engano, eram 7 órgãos diferentes aqui, porque tudo é muito complexo, você não tem um órgão apenas responsável por mobilidade urbana, né? Então, a gente convida representantes de vários, e é incrível como que os órgãos saem com mais aliviados e com mais certeza da influência que estão fazendo para melhorar. E o TCU também sai com uma certeza de que o trabalho que está fazendo naquela auditoria, que as recomendações que virão, são recomendações que fazem sentido para a sociedade. Aumenta a segurança de todo mundo, tanto dos auditores quanto dos auditados. Porque um grande problema, um grande desafio é exatamente você saber o que recomendar. Concorda? Assim, qual é o produto do tribunal? É o conjunto de deliberações que a gente faz.
Então, o desafio é fazê-las da maneira mais eficiente possível. Veja, aqui eu não estou falando das auditorias de conformidade, que são aquelas que observam se houve, se o órgão cumpriu as normas e as leis ou não. Eu estou falando das auditorias operacionais de desempenho, que observam se aquela política, aquele serviço, aquele órgão está desempenhando da maneira mais eficiente, eficaz e efetiva possível. Tá? Então, essa abordagem de propiciar a escuta, propiciar a colaboração, prototipar, tem melhorado os nossos achados durante as auditorias, entendeu? Esse é o foco. Essa de conformidade, aí eu acho que tem mais a ver, às vezes, com o uso de dados, que é para identificar irregularidades, ilegalidades. Então, por exemplo, tem um trabalho grande em cima dos dados dos benefícios da Previdência para observar se estão sendo pagos para as pessoas corretas. Mas aí tem, sei lá, a equipe da SESEX Previdência trabalha com mais de 30 bases de dados da administração pública, usando algoritmos em cima disso para identificar essas questões que são irregulares, entendeu? Então, são abordagens diferentes. Apesar de que uma auditoria que a gente participou desde o início dela foi uma que eu não sei se vocês viram, a gente divulgou, agora eu nem lembro direito quando, acho que foi no fim do ano passado, um mapa de risco de suscetibilidade à fraude e à corrupção, de acordo com o poder de regulação e de compra dos órgãos. Então, foi uma metodologia que foi desenvolvida para identificar. Esse mapa ele não fala se o órgão tem corrupção ou não. O que ele fala é, dado o poder de compra que ele tem ou o poder de regular que ele tem maior risco de fraude e corrupção do que outro. Então, esse caso é para apoiar as auditorias, principalmente de conformidade, mas a gente ajudou no processo usando o design para conceber o mapa, entendeu? Aqui mostra, né, que aí, ainda nesse processo de uso do design em auditorias, a gente acabou disseminando isso primeiro para a América Latina, depois da América Latina para o resto do mundo. A gente tem associações, né, organismos que congregam as entidades de fiscalização de controle superior do mundo. Então, a gente é referência disso dentro da região da América Latina e Caribe, e acaba que também acabou chegando para fora, né? Essa semana que vem, por exemplo, a gente vai estar recebendo aqui o pessoal da Holanda para entender de que maneira a gente está usando tecnologia e essas abordagens. A gente, que eu digo, o TCU. Então, várias secretarias vão interagir com os auditores da Holanda para passar como a gente está fazendo. Bom, mas aí vem, né? Claro que tivemos dificuldades no caminho. Quando a gente fala, eu falo que fazer essas apresentações é muito bom para a gente, que, de vez em quando, são outras pessoas da equipe, né? Mas eu acho que todo mundo gosta, porque, quando a gente conta a historinha toda, a gente meio que esquece os problemas enfrentados e vê o progresso, vê o que a gente atingiu, porque, no dia a dia, às vezes, a gente fica lá vendo só os problemas, né? Então, assim, foram várias dificuldades enfrentadas. Eu vou tentar falar com vocês algumas delas. Então, assim, bom, uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam é sobre a questão do patrocínio, porque eu acho que o caso da maioria dos times de inovação não é parecido, não é igual ao nosso, que a gente teve uma diretriz do presidente da instituição para criar. Mas o que eu penso sobre isso é o seguinte: esse patrocínio ele é pré-requisito? Eu acho que não. E eu acho até que ele tem um peso que, às vezes, eu gostaria de não ter tido. Por quê? Porque, quando acontece um patrocínio tão claro, a cobrança vem rasgando também. Então, quando eu falei esse lance do aparelho de dentes e tudo, é uma brincadeira, mas, assim, de fato, era muita pressão de ter que dar certo, ter que entregar, e também assim, porque quando tem um patrocínio muito grande da alta administração, certamente outros projetos do tribunal não tiveram, é tudo uma escolha. Então,
cria uma certa disputa, às vezes, né, de ser visto como a coisa do presidente. E também tem uma outra questão que, às vezes, é complicada, que, às vezes, que um gestor cria, o que vem depois descria só para outra, para falar assim, não, isso é coisa do outro. É, isso. Mas aí, o que eu acho que é o essencial? A questão do patrocínio eu não acho essencial, mas a prestar atenção nisso aqui eu acho essencial para que a coisa vingue. O que é isso aqui? Isso aqui é uma imagem que representa uma teoria que está aí disponível na Wikipedia. Se vocês procurarem aqui Diffusion of Innovation Model, vocês vão encontrar. E ela fala o quê? Que toda vez que você quer promover uma inovação, e a criação de um laboratório é uma inovação, trazer uma nova tecnologia é uma inovação, trazer uma nova abordagem é uma inovação, toda vez que você passa por esse desafio, você vai encontrar um público que se distribui nisso aqui. É meio cabalístico, parece, né? Mas todas as vezes que eu fiz pesquisas, que eu pedi para as pessoas se classificarem em relação à inovação, dá essa curva. E o que é? Fala o seguinte, de um público total que vai receber uma inovação, apenas 2,5% são os inovadores. São aqueles que vão puxar a inovação. E são aqueles agoniados que eu falei, são as pessoas que gostam, que o ruim é a rotina, né? O incômodo é a rotina. O bom é estar mudando. Então, eu brinco assim, é muito difícil eu ter... eu corto cabelo todos os meses, é muito difícil eu ter 2 cabelos iguais, porque eu gosto do novo, eu gosto do diferente. Eu não consigo imaginar eu morando na mesma casa o resto da minha vida. Isso é uma briga com meu marido, porque a gente está no apartamento, eu fico, de vez em quando eu olho o apartamento para comprar e ele fala assim, como assim? Nosso apartamento é ótimo. Eu falo assim, é ótimo, mas eu não dou conta. Então, tem pessoas que estão mais abertas à inovação, isso é fato. E não adianta a gente esperar que essa seja a realidade de todos, não é. O ser humano, essa curva mostra para a gente que o ser humano prefere o não mudar, o manter. Né? A coisa é mais confortável quando não muda. Ok. 13,5% são os early adopters, que são os primeiros seguidores, né? Que são aqueles que vão ouvir o que os inovadores estão falando e vão adotar a inovação só de ouvir. Então, a gente fala que são aqueles que eles veem, como é que é? Creem para ver acontecer. Então, sem ver resultado algum, ele ouve o discurso e adota. Todos os outros só vão adotar quando observarem resultado. Então, esses outros aqui são os que, para crer, eles precisam ver acontecer. E aí, o resto, então, se divide aqui. Tem uma maioria... early majority, como é que é? Maioria precoce, que, quando vê o resultado gerado pelos early adopters, adere à inovação. Depois tem uma maioria tardia, que, depois que vir os resultados desse aqui, vem. E tem esses aqui, galera, que esquece. Esses aqui, os retardatários, eles nunca vão adotar. E está tudo certo. O que essa curva nos fala, além de dar essa clareza? Se você quer lançar uma inovação, não gaste sua energia com esses inicialmente. A estratégia de disseminar a inovação é procure os early adopters, porque eles vão ser convencidos mais facilmente por você e depois eles vão te ajudar a demonstrar para os demais que funciona. E aí, por isso, que isso aqui é que é a diferença que eu falei no início. Assim, ninguém é obrigado a usar o laboratório. Vem quem quer, e isso foi desde o início. Então, quem veio primeiro? Os primeiros seguidores. Hoje, já tem gente até aqui, às vezes, vindo. Mas os que vieram primeiro não foram eles, entendeu? E a gente tem mania... Eu vou falar no governo, mas talvez em qualquer instituição, de decretar, né? Decreto que agora todo mundo vai ter que fazer pelo menos isso uma vez. Decreto que todas as unidades vão ter que adotar não sei o quê. Isso é pedir para dar errado, na minha modesta opinião.
Então, para mim, todas as diferenças, as dificuldades enfrentadas, boa parte delas se resolve com essa estratégia. Aí eu falo, qual é o único problema que você... Quando é que você tem que dar atenção para esse? Quando tem alguém que está na sua linha de hierárquica superior, que está resistindo a uma inovação que você está propondo e tem a capacidade de barrar. Aí você vai ter que separar tempo para isso, né? Pensar direitinho como é que você vai demonstrar, talvez pegar um primeiro seguidor, produzir uns resultados, demonstrar para esse aqui e depois ampliar. Então, assim, para mim, eu só presto atenção nisso aqui quando tem alguém muito resistente na minha linha hierárquica e que pode colocar tudo por água abaixo. Tá? Aqui a foto. Esse colega é muito massa, gente. Ali, a gente estava numa reunião, eu estava usando essa curva para a gente identificar como é que a gente ia... como é que era? Eu nem lembro mais qual era o desafio. Eu acho que era disseminar uma parte do método de planejamento das ações de controle. E aí a gente classificou aqui as secretarias do tribunal. Cada post-it é o nome de uma secretaria e a gente foi classificando elas. Elas eram primeiros seguidores, a gente achava, né? Aqui a gente estava adivinhando. Uma percepção em relação ao secretário da unidade. Se ele seria um primeiro seguidor, se ele seria resistente ou não. E aí, no fim da reunião, ele vestiu a camisa aí dos post-its. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do segundo ciclo, é mais rápido, porque os princípios, tudo continua o mesmo, mas a gente mudou, essencialmente, o porquê a gente existe. Aí eu preciso, para explicar por que a gente mudou em 2019, eu preciso falar um pouco da missão do TCU. Eu não sei exatamente, mas há alguns anos, sei lá, acho que foi 2013 ou 2014, a missão do TCU deixou de ser fiscalizar para ser essa que faz uma diferença crucial para o que eu vou mostrar agora, que é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Então, o nosso objetivo é o de aprimorar a sociedade, não é de fiscalizar e apontar erros, de fiscalizar e identificar irregularidades. A missão por trás das ações de controle ela tem que ser aprimorar a administração pública. Só que existe muito espaço para isso, né? A gente tem índices muito ruins hoje no país, né? Então, sei lá, 29% de analfabetos funcionais, é o 76 de país mais saudável do mundo entre 169 países. Então, assim, nós temos índices muito ruins. Esses aqui, inclusive, eles são índices de 2017, talvez até não seja exatamente isso, mas representa bastante, né? O que é o desafio enfrentado. Então, tem muito espaço para aprimorar a administração pública. A gente ainda tem isso aqui, os números que a gente lida, né? O fato de a gente cuidar de cuidar desses números aqui, né? São 3 trilhões de orçamento federal, são 148 bilhões de restos a pagar, renúncias, dívida, transferências. Gente, essa semana teve um evento sobre transferências voluntárias aqui nesse ISC. Eu não sei se vocês estavam aqui. Gente, as salas tinha fila de 20 a 30 pessoas para entrar na sala. Porque o Ministério da Economia que promoveu, né? Não teve inscrição para cada sala. Então, as pessoas iam cedo para ter vaga. É incrível como que esse problema de transferência voluntária é um problema grave em aberto ainda. Patrimônio e tal. E nós somos menos de 2.500 servidores. Então, assim, não dá para a gente fazer por exaustão. Sempre vai ser tentando encontrar o que, de fato, a gente tem que fazer. E aí, o que aconteceu? Nesses 4 anos de laboratório, focando em espalhar inovação interna, mas sempre com esse objetivo de fomentar a colaboração com outros órgãos, em especial no último ano, em 2018, a gente ouviu muitas críticas em relação ao medo de inovar do gestor público em relação aos órgãos de controle. E
Então, assim, e ficava... Era uma coisa complexa, assim, você ter, né, um time focado em estimular inovações dentro do órgão, e vendo uma aceitação cada vez maior, porque se num primeiro momento, lá em 2015, eu não sabia quem eu ia atender, em 2018 eu tenho fila, assim, as pessoas querem usar as abordagens do laboratório e não conseguem, porque a gente não consegue atender todo mundo. Então, e aí, só que a gente sempre ouvindo essa questão de que o tribunal causa medo, né? Os órgãos de controle, de uma maneira geral, causam medo no gestor e, por isso, ele não inova. Então, a gente decidiu pivotar a missão do tribunal. E a nossa missão agora é a de espalhar a inovação na administração pública, em benefício da sociedade. Então, existe... O que mudou aqui é porque antes aqui era no TCU, agora o nosso foco não é mais o TCU, simplesmente, é a administração pública. Os princípios que a gente acredita são os mesmos: criatividade, colaboração, parceria, conhecimento e foco nas pessoas. Mas o que a gente faz hoje, então, são protótipos de soluções para desafios reais do setor público. Então, agora, não mais eu estou focado em resolver desafios que são do tribunal ou a empoderar o gestor, o servidor do tribunal a inovar. Agora eu mudei. Eu era aqui de um espaço de talentos, né? Agora eu estou num espaço de criação. E os desafios que a gente está buscando enfrentar são desafios da administração pública e não necessariamente um desafio só do tribunal. Pode. O que você comentou, essa questão do medo dos órgãos de inovar, assim, também percebo um pouco dessa questão. Me parece que talvez seria no sentido assim: ao invés de você estar fazendo o que você realmente tem que fazer, você fica, digamos assim, criando inovações, criando coisas que não são exatamente a sua atribuição, né? Uhum. Não, tem isso. Eu acho que esse é um aspecto do medo. Você fica brincando de fazer inovação em vez de trabalhar, vamos dizer assim. Pode, claro. Vai no mesmo sentido. Para a gente também tinha essa questão de como um órgão de controle está incentivando a inovação, uma vez que existe, de um lado, uma certa recomendação dentro de padrões e previsibilidades, e os pressupostos da inovação, dos riscos de acolher o erro, de poder arriscar e tal. Então, se você puder comentar, porque a gente está tentando entender, acho que, duas faces, né, de um mesmo aspecto. O que você acha? O que a gente observou, de fato, nesses dois, principalmente no último ano, mas acho que em 2017 a gente já começou a prestar mais atenção nisso, é que, de fato, parecem conflitantes. Porque você tem a questão da conformidade, da legalidade, de estar dentro da norma, de estar cumprindo as leis, e, ao mesmo tempo, esse incentivo, essa promoção para buscar alternativas. Parecem conflitantes. E esse parecer conflitante, e que pode até ser que seja conflitante mesmo, mas eu tenho, de fato, a gente tem inovado há 4 anos e eu não acho que eu deixei de cumprir a lei por isso. Eu acho que existe um espaço muito grande, inclusive para rever as leis. Inclusive, né? Nós podemos também pensar em momentos onde a gente vai observar algum normativo e vai observar que ele não é mais válido. Mas eu nem estou falando disso ainda. Vamos pensar assim, dentro da lei que existe hoje, tem como buscar outros caminhos. Então, para mim, esse primeiro ponto. É observar que tem outra coisa que tem que desmistificar. Existem muitas pessoas que falam assim: mas a gente só pode fazer o que está escrito na lei. Não é isso. Essa interpretação ela é muito limitada, porque é claramente impossível colocar em papel tudo o que é possível de se fazer. Mas tudo, eu acho que... E aí, quando a gente pensa... Agora, vamos pensar. Errei. Se eu estou inovando, eu estou experimentando caminhos e eu errei.
Isso aconteceu. O que faz a diferença entre ser responsabilizado por isso ou ser compreendido por um órgão de controle? Justificar bem, motivar bem os passos. Você não pode ser irresponsável. Não pode. Você não pode tratar o dinheiro público com irresponsabilidade. O que é tratar com responsabilidade? Planejar, pensar, demonstrar os caminhos que você está tomando e, inclusive, a gestão. Quando você faz uma gestão de risco, você está até imaginando o que pode dar errado e já deixando até antes de dar errado algumas possibilidades, né? Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Infelizmente, nesse slide aqui não tem. A gente tem um manual de gestão de risco interno, que um dos itens que está lá é exatamente isso. O que é fazer a gestão do risco? É identificar quais são os caminhos que podem não levar exatamente ao sucesso esperado. Só que isso, como é que você resolve esse dilema? Motivando, explicando, fazendo essa motivação, essa explicação. Então, assim, mas olha, isso é o meu mindset, é o que eu acredito. Isso eu tenho muita consciência de que é uma coisa que está na minha cabeça, mas não é o que está na cabeça da maioria dos servidores públicos, em especial dos gestores. Então, por isso, a gente resolveu mudar a nossa atuação para tentar demonstrar, identificar o que o gestor público, de que maneira a gente pode mudar a atuação do tribunal ou de outros órgãos do controle para que esse mindset do gestor público mude. Não adianta ficar um rebatendo o outro, né? Tem que partir para aceitar que essa é uma realidade. Eu acho assim, não tem motivo, o medo, ele existe. Ele pode não ser, eu acho que não precisava existir, mas, de fato, ele existe. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí, a maneira que a gente está imaginando ajudar é justamente aproximar o TCU dos órgãos da administração pública como buscando soluções para desafios da administração pública. Então, deixa de ser uma postura mais reativa para uma postura mais propositiva. E aí, vou dar aqui só 2 exemplos dos primeiros projetos que a gente abraçou nesse contexto. Primeiro, sobre tecnologia, né? Voltando, os pilares continuam os mesmos. Tem mindset, tem novas tecnologias, tá? Dentro da tecnologia, uma das coisas que a gente fez que começou no ano passado, na verdade, foi criar um grupo de estudo em Deep Learning em Brasília. Não é um curso, não é uma aulinha. Reúne aqui no ISC, aqui é um exemplo só, tá? Já foram várias turmas. Um conjunto de pessoas que está interessado em aprender Deep Learning. Mas como é que eles aprendem? Estudando juntos. Teve turma já? Isso aqui é foto de um sábado de manhã. Sábado. É incrível. A sala é exatamente essa sala aqui da frente, que a gente chama de plenarinho. Ela é a maior sala, além do auditório, né? A segunda maior sala é ela. E isso aqui é um sábado. Até a turma que está vigente nesse momento está acontecendo na terça de manhã. A gente tem reservado o auditório. O povo traz, você está vendo aqui, cada um traz o seu notebook. É o Eric que faz a coordenação disso. Mas ele tem a parceria de outras pessoas para ajudar. Porque o que eles fazem? Existem vídeos gratuitos na internet que ensinam Deep Learning, mas todos eles em inglês. Então, eles fazem um rodízio. Tem alguns organizadores. Cada dia, para cada aula, cada encontro, um organizador estuda e explica para os demais. E eles encontram projetos que são comuns, que um órgão traz um projeto, a academia traz um projeto, às vezes é um projeto pessoal, não tem nenhuma obrigatoriedade. E fazem protótipos aqui. Então, aqui só falando, né, ele é o maior grupo de pesquisa latino-americana sobre inteligência artificial. Tem um mapa também que mostra o tamanho desses grupos. E aí, o que foi prototipado esse ano, recente, foi um da ANAC,
que eles tinham um conjunto de reclamações sobre as companhias aéreas, né, as reclamações do cidadão, e aí eles fizeram um algoritmo para classificar, com base no que estava escrito, né, no texto livre, qual era a classe da reclamação. Né, que tem algumas especificações que acho que não vem muito ao caso. Mas, assim, isso de uma maneira muito orgânica, muito espontânea. O que a gente faz é prover esse espaço. Não estou dizendo só do espaço físico, que também a gente fornece, mas esse locus de discussão, de encontro de pessoas que vão resolver problemas da administração. Nesse momento, o grupo está focado nesse aspecto aqui do processamento da linguagem natural, né, do NLP, que é uma abordagem, uma técnica muito importante para a administração pública, porque ela é o que vai permitir que a gente interprete textos, né, livres, e hoje a administração pública praticamente produz texto, e eles estão criando um modelo em português, porque tem muita coisa pronta em inglês, mas em português não. Então, o grupo que está vigente agora, e se encontrando aqui toda terça, está desenvolvendo esse modelo em português, que vai depois todo órgão, qualquer órgão, empresa, universidade, pessoa física, vai poder usar. Tá? É sempre cercado nos princípios de tudo público, tudo compartilhado, tudo bem conectado com isso. E sobre o mindset, o design do laboratório, está, né, junto aqui com uma publicação da Nesta, a gente traduziu uma metodologia da Nesta de como desenvolver uma solução inovadora que tem como pano de fundo o design. Isso está já pronto em português e espanhol. A gente vai lançar na Semana de Inovação. Em novembro. E a gente está tratando desse projeto hoje, usando essa metodologia. Como podemos contribuir para a administração pública federal contratar soluções inovadoras para as necessidades da sociedade com eficiência e eficácia? A gente fez algumas conversas com o Ministério da Economia, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente observa que, apesar de, na legislação, até já existirem alguns instrumentos que são mais flexíveis em relação à inovação, pouco tem sido usado ainda. Né? O novo Marco Legal da Inovação de 2016, que foi regulamentado em 2018, ainda é muito pouco explorado. Então, a nossa equipe, juntamente com pessoas do MCTIC, do BNDES, também a gente já teve muita interação com o Ministério da Economia, está tentando encontrar caminhos para facilitar, para contribuir que os gestores contratem soluções inovadoras. E aí eu estou falando, então, de um time que tem tanto o gestor quanto o auditor juntos para buscar essas alternativas. Para isso, a gente precisa encontrar também novas abordagens inovadoras, né? Isso não para aqui em design. Então, hoje, por exemplo, a gente está iniciando uma parceria com um laboratório sobre economia comportamental, que é tentar trazer questões da economia comportamental para resolver dilemas da administração pública. Não, é o laboratório de Israel, o CAIMA, que é do Dan Ariely, que é um fenômeno, o economista, que é uma referência em economia comportamental. Até semana que vem vai ter um evento, na outra semana, dia 16, vai ter um evento aqui sobre análise de dados e duas pessoas do laboratório lá de Israel estarão aqui para fazer a abertura. Bom, é isso. Na minha visão, visão de quem é só mais um na multidão, é de fato que a gente não vai chegar numa administração pública melhor e, por consequência, um país melhor se a gente não se abrir para isso e se colocar à disposição de internalizar a inovação e disseminar a inovação. Mais importante, eu acho, de fato, é não só de abraçar a inovação, mas também acreditar que cada um é capaz de espalhar um pouquinho daquilo que aprende, daquilo que experimenta, daquilo que encontra de desafio. Então, é isso, gente.
Hoje, aqui no laboratório, vocês contam com quantos colaboradores, tanto no primeiro ciclo quanto agora? E outra dúvida também é como que foi o ato normativo que criou o laboratório, se teve algum na época da criação. Tá. Em fevereiro de 2015, éramos 2, eu e a Carla. Né? Quando decidiu criar uma diretoria da escola, foi, então, uma função de diretoria da escola foi transformada no laboratório. Depois aconteceu, em 2017, eu acho, uma portaria do presidente que estabelecia como que era a orquestração da inovação no tribunal, dando ao laboratório essa prerrogativa. Então, se quiser, eu posso compartilhar esse documento. Hoje, o que existe, na verdade, é no regimento da escola, na portaria que define a estrutura da escola, o Instituto Cezedeiro Correia, que é uma secretaria do tribunal. Então, no regimento da escola, na portaria que define a escola, tem as funções que o laboratório de inovação tem. Mas o que eu ainda está pendente é criar uma portaria que define o laboratório em si. Porque, inclusive, o laboratório, eu penso assim, existe uma estrutura da casa, uma diretoria, que é o Centro de Promoção da Cultura e Inovação, que é como se fosse a Secretaria Executiva do Laboratório de Inovação. Pode acontecer, em algum momento, que esse laboratório não fique na escola, vá para outra área. Mas existe um conjunto de funções que são esperadas dele. E eu ainda minha intenção é ainda nessa gestão, né, a gente está sob a presidência do ministro Múcio, ainda nessa gestão propor esse normativo que cria as funções do laboratório, independente do regimento da escola, entendeu? Quando terminou a gestão do ministro Cedras, que foi o que criou o laboratório, houve uma discussão se o laboratório devia continuar na escola ou se ele devia fazer parte da estrutura da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Tribunal, que é uma área que cuida do planejamento institucional, planejamento estratégico. Mas a escola ainda é maior em número de pessoas. Mas eles cuidam de gestão de risco também. E aí pensou em levar o laboratório para lá. Eu, naquele momento, inclusive, fui contra. Eu achava que, ficando na escola, a nossa capacidade de interagir com o restante da administração pública é maior, porque o Instituto Cezedeiro Correia tem como foco o controle, o TCU, né, prover capacitação para o TCU, mas, em especial, prover para a administração pública. Então, a gente teria uma flexibilidade maior. E tanto que, agora, a gente pivotou e a gente trabalha, basicamente, para a administração pública. Não, na gestão 2017-18, poderia até fazer sentido a gente estar na Secretaria de Planejamento, mas, na gestão atual, não faria o menor sentido. E o Instituto, né, o ISCA, a Escola do Tribunal, eu acho, é a secretaria que tem um público mais diversificado, porque aqui a gente interage com todo mundo, né? A gente, a cada ano, oferta aproximadamente 50 mil vagas em capacitações, tanto presenciais, lógico que não presenciais, né, todas, pelo contrário, a maioria é AD, mas tem uma interação grande, né? Sim. Então, vamos lá. É porque agora está até confuso eu te falar isso, mas vamos lá. A gente tinha, em 2015, de 16 até 18, éramos 8 pessoas. Agora, o que aconteceu? Quando a gente pivotou isso, a diretoria... Vamos lá. O COLAB não é a diretoria, né? Eu sou a diretora do Centro de Promoção de Cultura e Inovação, que uma das minhas atividades é o COLAB. E aí, conectado com o COLAB, então, eu, Carol, Carla, Eric, Paula, Josi, 6 pessoas. 5. Tem uma que está muito conectada com o Centro de Altos Estudos do Tribunal, que eu nem trouxe aqui nessa apresentação. Mas só que a minha equipe também cuida do Centro Cultural hoje.
Então, somando todo mundo, somos 20, mas aí já incluindo terceirizados, estagiários. Servidores conectados com o assunto inovação, exclusivamente com o assunto inovação, somos 5, 6 pessoas. A gente até está fazendo um movimento, tem talvez uma pessoa que está vindo da área cultural para a área de inovação. E teve uma pessoa, 2 pessoas dessas 8 iniciais saíram. Por quê? Porque hoje eu não cuido mais, o laboratório não cuida mais de programas de capacitação, né? Porque lembra que a gente tinha aquele tanto de função? Então, os programas de capacitação de inovação agora foram para outra área da escola. Então, a gente está focado nesses protótipos, nessa prototipação de soluções. Na verdade, não é nem bem uma pergunta, é uma tentativa de buscar a sua percepção. A gente está buscando um modelo para se inspirar, para tentar levar esse tema de uma forma que seja mesmo orgânica lá para a nossa instituição. E tem um modelo que está sendo replicado, aspas, nesse ambiente, que é esse modelo de laboratório de inovação com ODSs. Você conhece isso? Faz sentido para você? Como é que fica assim? Se você conhecer, qual que seria a sua visão? Acho que é do CNMP, né? O diretor da escola, né? O diretor-geral da escola é o Fábio. Ele esteve, eu acho que foi no CNMP, conversando sobre... Será que foi lá? Um laboratório de ODS? Não, tem no CNJ. Ah, no CNJ. No CNJ. Ok. Eu vou até falar assim, olha só que interessante, né? Eu não sei se vocês conhecem, né, o Centro Cultural do Tribunal. Esse prédio aqui que a gente está, fisicamente, é o prédio onde acontecem as aulas, né, as capacitações. O prédio em frente aqui, que é um quadrado, onde tem o auditório, na parte de baixo é o Centro Cultural. Lá tem uma galeria de arte contemporânea e tem um museu, com uma exposição que aí é mais perene, mas, enfim. E a gente uma das iniciativas nossas esse ano é conectar tudo que rola no Centro Cultural aos ODS. Então, vamos lá. O que eu acho sobre... O que eu vou responder para você aqui agora foi uma coisa que eu pensei essa semana, porque foi quando o Fábio foi lá no CNJ e voltou falando sobre isso. Eu vou responder mais em relação à minha visão em relação aos ODS. Desde que eu tive contato com os ODS lá em 2015, 2016, que eu não lembro mais quando foi que eles foram lançados, eu vi uma relação grande com os princípios com o princípio do design, que é quando a gente coloca aqui o design é focado no ser humano, tem muita fala também que coloca que ele é centrado no ser humano. Eu acho que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fizeram o seguinte: em vez de eu olhar a política pública no sentido de função pública, educação, saúde, segurança, ele colocou assim: eu, ser humano, o que eu preciso? E aí, essa perspectiva ela foi levada para os ODS. E aí já não faz mais sentido você pensar em educação separada de saúde. Entendeu? Ele foi uma perspectiva de colocar o ser humano no centro e fazer o cruzamento das necessidades. E aí fez uma outra categorização. E aí, se a gente pensa num laboratório de inovação focado em pensar soluções para problemas complexos, tem muito a ver. Se tudo que a gente... assim, foi uma briga interna nossa aqui, quando a gente trouxe essa ideia de focar os nossos trabalhos nos ODS, né, os trabalhos do Centro Cultural. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi vamos falar assim, um lançamento de desafio da ONU para dos 2030, da Agenda 2030. Então, assim, quando eu falei, vamos conectar tudo do Centro Cultural no ODS, as pessoas falaram assim, não pode, porque é arte, porque é cultura. Eu falei assim, gente, tudo praticamente você consegue conectar, porque eles são amplos e sistêmicos. Então, eu não vejo eu vejo assim, tá até uma forma de focar em solução.
tem essa vantagem, porque você, pendurando suas abordagens no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, você está focando em solução, porque o desafio é muito claro. Um ponto que é essencial para inovar é definir o desafio. Se você não sabe o problema que você está atacando, você não vai criar uma solução. Pode, claro. Está num ping-pong, né? A sala, na verdade, foi arrumada, acho que para outra ação. A pergunta que eu faço é o seguinte: se você colocou que o objetivo da inovação é resolver problemas complexos, você acha que corre o risco de, sei lá, uma área ter um problema complexo X e falar assim, não, beleza, agora eu já sei quem vai resolver, vai ser o laboratório que vai resolver o problema? Corre. Você acha que... Corre. Inclusive, aí, como é que eu evito isso? Já teve área, em especial, né, naquela visão de quando a gente estava trabalhando exclusivamente para resolver os problemas do TCU, já teve área que quis encomendar a solução. Eu falei assim, eu não trabalho dessa maneira. A nossa maneira de trabalhar é a gente coloca alguém da equipe do laboratório para trabalhar com o seu projeto, na sua equipe. Porque eu não consigo, se eu aceitar isso, o que eu vou fazer é centralizar a inovação. As pessoas vão esperar para eu inovar. Não é. Então, o que eu acho o problema não é estar conectado a um problema complexo. O problema é como a gente interage com quem tem esse problema complexo para resolver, entendeu? Então, não adianta, não faço sozinha, não... É a primeira coisa, quando principalmente, né, vem um secretário e pede ajuda, eu falo, sim, e quem é a equipe? Ah, não tem equipe, então não tem projeto, não tem condição, entende? Só que, não é para isso, não é. Não, pode existir um laboratório que funcione assim? Claro, pode, mas não nessa concepção que a gente trouxe de espalhar a inovação, entendeu? Empoderar cada um a inovar. Exato, senão você fica dependente de 5, 8, 10, aí daqui a pouco... Já teve uma vez que, numa dessas oficinas que a gente faz, como melhorar isso, como melhorar aquilo, aí surgiu uma ideia num post-it, transformar o TCU no CEP. O CEP é porque, internamente, o nome da diretoria é CEP. E aí, transformar o TCU no CEP. Eu falei, aí é tipo... a mesma coisa que as pessoas perguntam assim, mas o Google tem laboratório de inovação? Claro que não. Ele já é uma instituição inovadora na essência. Nasceu. Então, por que precisa de um laboratório de inovação numa instituição? Porque, na sua essência, ela ainda não é inovadora. O dia que ela atingir o objetivo, realmente ela não precisa mais existir. Se o laboratório de inovação, nessa filosofia que eu estou trazendo aqui, tiver sucesso, ele vai chegar um dia que ele não vai precisar existir mais, porque ele espalhou a inovação de maneira suficiente que ela virou o que, né, o jargão da moda é o novo normal. Então, essa é uma questão. Ok? Eu preciso já, né, porque eu tenho uma reunião agora. Ainda tem que ir lá para o tribunal. Mas foi um prazer, se vocês quiserem depois manter contato. Eu sou meio lenta para responder, né, Lígia? Mas é porque... Não, tá ótimo, tem que ser mesmo. Já pode mandar, né? Manda o meu problema. Bom, hein? Posso criar um grupo de problemas complexos. Na verdade, isso até é uma coisa que a ENAP está fazendo, tá? O Laboratório de Inovação da ENAP está com um projeto de mapear os desafios da administração pública. Justamente porque, se a gente não prioriza e encontra os maiores desafios, a gente pode estar apostando os recursos das equipes da inovação em lugares que não são os melhores. Isso é um problema aberto para a gente ainda. Como a gente prioriza? O que vai ter mais impacto, o que vai ter mais retorno, né? É difícil. Ok? Obrigada, gente.